Boa noite a todos, novamente. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. Então, nós damos continuidade ao nosso módulo de palestras do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje o tema da nossa palestra é Viver em Paz. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Paraguaçu Marques. A prece inicial e final será feita pelo Cláudio Abdante, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vera Romei. Então, que nesse instante nós já possamos ir nos ligando a Jesus, mentalizar esse mestre amigo, e já nos permitir, assim, sermos envolvidos nesse clima, nessa atmosfera de paz, de serenidade, de harmonia, e que nós, assim, tenhamos os nossos corações abertos, as nossas mentes abertas, para, assim, recebermos todo esse lenitivo de amor que a espiritualidade preparou para cada um de nós, que os mentores da nossa casa prepararam para cada um de nós, sempre com muito carinho e com muito amor. E que o nosso trabalho na noite de hoje possa transcorrer em paz, harmonia e tranquilidade. Vamos fechando nossos olhos, sentindo a presença de Jesus na nossa frente. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, pedindo a vossa bênção, para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos. E assim, sendo melhores a cada dia, que a espiritualidade envolva a palestrante, nossa amiga Paraguaçu, nesta noite, e pedimos a ela que nos dê o entendimento de suas palavras, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Que animação, gente. Boa noite. Agora sim. Boa noite àqueles que nos assistem pelas mídias digitais. É um prazer mais uma vez estar aqui. E venho aqui com muita alegria hoje e com muita emoção. Na última palestra neste trabalho, temos novos desafios a cumprir na casa. Então, eu estou aqui com muita emoção e com muita alegria de poder, mais uma vez, estar aqui trazendo um pouquinho do Evangelho, trazendo um pouquinho das palavras de Jesus, e que essa espiritualidade amiga me inspire nessas palavras. Hoje, para a nossa palestra, eu trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral, estranha moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. O item 11 e 12, que fala assim: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que Jesus não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito a seguinte frase: não vim trazer a paz, mas sim a espada. Vim separar o pai do filho, o esposo da esposa. Vim lançar o fogo à terra e tenho pressa de que se ele se acenda. E aí no item 12 diz assim: toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e não há nenhuma que implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. E a mensagem é do próprio título do Fonte Viva, que traz esse tema: viver em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando a maneira de viver. Pode avançar o teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam em todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Será que Cristo estava de mau humor quando ele disse: não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada? Será que ele estava raivoso?
Difícil imaginar, né, Jesus, né, com toda a bondade, com todo o amor que Ele é, trazer essas palavras. Mas por que nós temos muitas vezes a ideia de que paz é algo parado? Quando, até antes de estudar esse texto, para trazer essa palestra, quando falava em paz, me vinha à mente assim, um budista meditando, né, uma pessoa compenetrada num lago parado. Né? Essa é a ideia que nós fazemos de paz, muitas vezes. Né? Mas será que paz é assim, tão calmo, tão morto, tão parado? Acho que a paz é muito mais do que isso. E aí, durante o estudo, dentro das obras doutrinárias, eu fui compreendendo que a paz não é algo parado. Um rio que está parado, uma água parada, ela não está em paz, ela está estagnada. Uma pessoa que está no ócio excessivo, porque o ócio criativo é necessário, o descanso físico é necessário, mas o ócio em excesso não é paz, é preguiça. Um corpo físico que está morto, que está ali parado, sem vida, leva à putrefação. Não é paz. Mas, afinal, o que é paz? Afinal de contas, o que nos traz a paz? A paz é um estado íntimo que nós temos na nossa alma, quando nós fazemos a ligação nossa com o plano maior, com Deus, com o Pai maior, com Jesus, aquilo que cada um sentir em seu coração. Lá no nosso íntimo, como nós fazemos a paz, então, quando nós temos essa intimidade, que é o religare, né? Religião é religare. Religar o quê? Religar a nossa consciência com Deus. Porque nós nos perdemos no caminho. Nós temos raiva, nós temos mágoa, muitas vezes a gente esquece do que veio fazer aqui na Terra, acha que a vida vai ser, né, um mar de rosas, estamos aqui de férias, e aí vêm as doenças, vêm os desafios, para nos lembrar que, opa, não estamos de férias. Temos um propósito aqui na Terra. E aí a gente vai numa busca incessante de paz, assim como pela felicidade e assim como a fé. A paz, ela é como a fé raciocinada. Porque muitas vezes nós pedimos algo importante e esperamos que simplesmente um Deus ou alguém, uma pessoa encarnada ou uma entidade, venha até nós nos dar aquilo que nós pedimos. E aí a gente se frustra. Fala, nossa, mas Deus não está me olhando, Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo o meu sofrimento. Está. Mas a fé é uma ação. Nós precisamos ter uma fé ativa. Se eu estou doente, preciso buscar médicos. Se eu não estou bem psicologicamente, preciso buscar terapias. Se eu não estou bem espiritualmente, venho à casa espírita. Então, é uma ação. E a nossa fé precisa caminhar com essa ação. A paz é a mesma coisa. A paz nunca foi algo parado, quieto, silencioso. A paz também está nas lutas, está nas guerras. Mas em que sentido? Porque nós precisamos buscar a paz. E como buscar a paz no meio de um caos? Mas o próprio caos já é caminho. É caminho para que a gente busque a paz. É caminho para que a gente saia das águas paradas da vida, que a gente se permite, aquele chacoalhar que a gente precisa, e é assim que a gente vai buscar a paz. Não há uma fórmula correta de ter. Não há uma fórmula de bolo. Porque se fosse assim, não precisaríamos estar aqui. Já tivesse tudo uma formulazinha lá, olha, faz isso, né, a gente já estaria bem mais evoluídos, né? Mas a paz, a gente precisa buscar no nosso interior. No nosso autoconhecimento, no nosso auto-perdão. Não confundir paz com ser pacífico. Pacífico significa que a gente vai aceitar as coisas como estão, mas não deixá-las paradas. Porque os desafios vão precisar que a gente tenha ação. Mas entender o momento. Por exemplo, uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença grave, impacta, nós ficamos impactados. Sempre vamos ficar impactados com notícias que nos desagradam, que é ruim.
Mas nós não vamos ficar parados só reclamando, blasfemando, porque comigo, porque Deus não me ama, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. Nós vamos agir. Se nós estamos agindo, buscando tratamento, buscando remédio, buscando terapia, buscando tudo que é necessário para nós nos melhorarmos, nós vamos ter a paz. A paz de que algo está sendo feito, de que existem médicos, tratamentos, pesquisas, que existem casas espíritas, que existem terapeutas. Podemos encontrar no meio deste caos a paz. E ser pacíficos ao receber essas notícias que nos são desagradáveis. Porque sabemos que tudo aqui é passageiro. Inclusive aquilo que nos é desagradável. E por que nos é desagradável? Porque vai nos tirar do comodismo. E quando a vida está boa, a gente não tem grandes desafios, já superamos alguns desafios, temos um bom emprego, estamos bem qualificados, estamos viajando, estamos passeando, estamos realizando nossos sonhos, estamos realizando as nossas conquistas, estamos curtindo aquilo que nós conquistamos na nossa vida material. A gente não pensa em uma casa espírita, numa igreja. A gente está preocupado lá com a igreja espírita, com casas espíritas, com os ensinamentos, com filosofia, de onde estou, para onde vou. A gente não filosofa nesses momentos de alegria, nesses momentos de realizações. Nós vamos quando estamos no momento de dor. Poucos buscam casas espíritas ou religiosas pelo amor. A maioria de nós buscamos pela dor. E aí nós somos assaltados com notícias ruins e vamos transformando tudo isso em coisas mais ruins ainda, baixando o nosso campo vibratório. E aí a neurociência nos traz que 1 minuto de raiva, de inveja, de revolta, um minutinho só um. O nosso corpo físico libera toxinas que circulam durante todo o corpo físico de 5 a 6 horas. E aí, como vamos encontrar a paz? E a nossa fé? Esse é o nosso teste. Porque ninguém vai passar para a Terra sem dar o testemunho de fé, sem dar o testemunho de amor. Porque em meio a todo o caos, ao que nós chamamos de caos, tem nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, que também às vezes estão num caos até mais intenso do que o nosso. E não é comparando, a dor de cada um é cada um sente de uma forma diferente. O que pode não ser muito grave para mim, e para o outro é uma dor muito intensa. Não devemos comparar dor, porque dor é dor, mas devemos compreender. Porque se nós não nos compreendermos, como eu vou compreender o outro? Eu não preciso ter a dor do outro. Eu preciso compreender, acolher. Às vezes, um bom dia, boa noite, já muda toda a vida de uma pessoa, já muda todo o campo vibratório daquela pessoa. E por mais que aquela pessoa esteja no caos, ela vai encontrar a paz. Porque um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um como vai, trouxe para ela um sentido, olha, eu existo. Eu não sou uma pessoa invisível. Ele está me vendo, ela está me vendo, eu estou aqui. E a pessoa está naquele caos e ela para pensar na própria existência dela. E ela encontra, nem que seja por 1 minuto, um instante de paz. Porque neste momento ela vai elevar o seu pensamento. E vai agradecer, fala, nossa, eu existo, obrigado Deus, alguém me notou. Um simples obrigado direcionado, a pessoa encontrou a paz. E às vezes nós estamos buscando a paz nas coisas materiais. Fala, eu só vou ter paz quando eu tiver minha casa própria. Eu só vou ter paz quando eu tiver meu carro. Eu só vou ter paz quando eu sair da casa da minha mãe, do meu pai. E aí vai lá para fora e encontra outras dificuldades, outras divergências. Encontra muitas coisas, menos a paz. Porque a paz não está no material. Ela está nessa conexão. Há muitas pessoas no sentido material que têm muita carência material, mas são pessoas que vivem bem. Tenho certeza aqui que todo mundo já encontrou com essas pessoas em algum momento da vida.
Sabe aquela pessoa que você olha, assim, a gente fala uma frase, né, que eu acho horrível, mas a gente repete muito, você não dá nada para aquela pessoa. Aí você começa a conversar com aquela pessoa, ela tem uma sabedoria, ela tem uma paz, e a gente, com tanta instrução, às vezes coisas materiais, fala, gente, eu queria ter a paz dessa pessoa. Por quê? Porque, apesar de todas as dificuldades materiais que essa pessoa se encontra, ela agradece todos os dias por estar viva. Ela agradece a Deus por ter um ofício, ela agradece a Deus por ter condições de exercer um ofício, ela agradece a Deus pela família que tem, ela agradece a Deus por quem ela é. E nesse instante, essa pessoa encontrou a paz. Não precisamos das coisas materiais para encontrar, assim como a fé. Se nós formos ter fé só quando realizarmos a parte material, quando vamos começar a acreditar? Acreditar no nosso propósito, acreditar na nossa força interior, porque ela está lá. Às vezes a gente não sente, às vezes a gente não percebe, devido ao emaranhado de situações, mas ela está lá, aquela chama está lá, louca para poder acender, né, para poder iluminar. E às vezes a gente não se permite, porque estamos buscando nas coisas materiais tudo aquilo que vai passar. Nós vivemos numa grande ilusão. Nós esquecemos que a terra foi feita para nós estagiarmos, mas que tudo aqui não é nosso. Somos usufrutuários da terra. São usos e frutos. Podemos utilizar tudo na terra e seus frutos, mas ele é temporário. Não podemos escravizar, que muitas vezes acontece, ou não podemos nos deixar escravizar, que também muitas vezes acontece. E quando formos embora, vamos levar o quê? O carro, a moto, o dinheiro, os títulos e a nossa paz. Se nós encontrarmos a paz que buscamos dentro da fé raciocinada, como nos ensina a doutrina espírita, nós vamos estagiar em qualquer lugar do universo. Em qualquer globo que nós estivermos, mesmo inferior à Terra ou superior, nós vamos estar já com a paz adquirida, porque nós vamos ter essa conexão com o Pai Maior. E a matéria vai embora. Aqui hoje tem um prédio físico, mas 200 anos atrás era o quê? Mato, era terra. 200 anos para frente vai ser o quê? Será que vai ter esse mesmo prédio? Será que fisicamente vai ficar aqui para sempre? E nós estaremos aonde? Talvez no plano espiritual, talvez numa outra encarnação. E com qual consciência nós estaremos neste outro lugar? Porque também isso faz parte do projeto reencarnatório da nossa reforma íntima, que é o nosso grande objetivo. Nós não vamos ser seres perfeitos como Deus numa única encarnação. E, aliás, porque Deus é uma perfeição absoluta, nós vamos ter uma perfeição relativa. Mas nós não vamos encontrá-los numa única encarnação. Nós vamos estagiar, como estamos fazendo aqui, e vamos retornar das diversas vezes que for necessário. Mas é bom retornar um pouquinho melhor, né? Ou vamos para os planetas inferiores à Terra. Imagina nós com o conhecimento que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, estamos já aí falando de inteligência artificial, né, tantas coisas boas que nós temos, tantos aprendizados de séculos e séculos. Esse conhecimento, a cabeça que nós temos hoje num planeta inferior. Estamos prontos para recomeçar? Tudo de novo? Né, fazer o fogo, né, começar tudo de novo? Então, nós precisamos expandir a nossa consciência. Que viver em paz não é só a parte material. É importante para o corpo físico, afinal de contas, nós estamos aqui na passagem, precisamos nos alimentar bem, precisamos ter conforto, precisamos dessa parte material. Ela é importante, mas ela não é tudo. Viver em paz não é ter tudo do bom e do melhor material, porque tem muitas pessoas que têm tudo do ponto de vista material, mas está infeliz. E por quê? Porque não há propósito.
Ela não conseguiu despertar ainda do propósito de estar aqui. Porque imagine vocês tendo tudo do bom e do melhor. E depois? 365 dias do ano, sem nenhum desafio material. Maravilhoso, né? Mas e depois? Eu vou conhecer o mundo inteiro. Tá, mas e depois? O mundo, para quem tem dinheiro, não é tão grande assim. E depois? Aí desencarna. E aí? Vamos dar conta lá do nosso processo reencarnatório, vamos perguntar o que você fez na sua encarnação. Eu aproveitei tudo do material. E o que mais? E o seu propósito de evolução? Encontrar a paz é encontrar a si mesmo junto com o Criador. E Cristo veio nos trazer, através de tantas lições que Ele deixou, de tantos exemplos vívidos que Ele deixou, Ele veio nos mostrar como faz. A gente quer tanto uma receita de bolo, né? Quer uma receita de bolo como faz? Evangelho segundo o Espiritismo. Busca as vivências de Cristo. Lá tá, as vivências dele, está exatamente o que a gente deve fazer. Já está tudo escrito. Jesus não deixou nada escrito. Ele deixou os exemplos. Mas seus apóstolos deixaram escrito para a gente não se perder no caminho. Mesmo assim, mais de 2000 anos ainda estamos aqui. Que possamos seguir como Cristo, em paz, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Podemos fazer tudo. Podemos ter momentos bons e ruins, porque sempre vamos ter momentos bons e ruins, mas nunca deixar a paz de lado. E sermos pacíficos, não no sentido de ser passivo, que é muito diferente, mas sermos pacíficos ao lidar com as intempéries da vida. E Cristo deixou, entre tantas as frases, uma das frases que, no estudo desse texto, eu gostei muito. Não está no texto, mas está no Evangelho. Ele que nos disse com muita tranquilidade: a minha paz eu vos deixo, e a minha paz eu vos dou. Obrigado a todos, e que o Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Então, aproveitando já toda essa harmonia que foi já trabalhada no nosso salão, já com todo esse clima, com essa atmosfera de serenidade, de paz, trazida pelos irmãos da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, assim como do Hospital Alvorada na espiritualidade, com essas equipes amigas de religiosos, educadores, médicos, que envolve a cada um de nós na noite de hoje. E nesse instante, se possível, vamos descruzando braços e pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, nos tornando mais receptivos a todas essas energias de amor. E os passistas já vão se colocando nessa postura de captação dessas energias medicamentosas, adredemente trabalhadas, junto a essas instituições no plano espiritual, a Mansão da Paz, a Capela do Amor, ao Hospital Alvorada, para que assim, nessa comunhão de amor, nessa comunhão do bem, nessa comunhão de fraternidade, nós iniciamos a terapêutica do passe, aonde, primeiramente, essa energia é colocada no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, nos ajudando assim a nos tornarmos mais receptivos a essas energias de amor. Essa energia, ela vai sendo direcionada agora para o nosso centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, onde essas equipes de psiquistas trabalham intensamente a nossa casa mental, os nossos pensamentos,
vão trabalhando ali o nosso pensar mais positivo, mais otimista, vão trabalhando e reorganizando a nossa mente, fortalecendo assim o nosso pensamento que nos liga ao mais alto, que nos liga a Jesus, que nos liga ao amor. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde todo o nosso aparelho respiratório vai sendo trabalhado. O ato da respiração vai ficando mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. Assim como também vão sendo trabalhadas a nossa glândula da tireoide, tão importante para a manutenção e equilíbrio do nosso corpo físico. As nossas cordas vocais vão sendo trabalhadas também, no sentido de elevar essa faculdade da nossa fala, para que tenhamos um falar positivo, otimista, direcionando boas palavras, tanto para nós como para o nosso próximo, para aqueles que nos circundam. E essa energia vai sendo agora direcionada até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde ali todo o nosso campo emocional vai sendo trabalhado. Boas emoções vão sendo colocadas, sendo estimuladas em nós. O sentimento do amor, o sentimento da paz, o sentimento do perdão e do auto-perdão também, trazendo essa leveza para o nosso coração, trazendo essa tranquilidade, esse amparo, sabendo que somos amados e que sempre recebemos constantemente muito amor. E essa energia desce, vai até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, aonde todo o nosso aparelho digestivo, o nosso aparelho gastrointestinal vai sendo trabalhado, sendo envolvido nessa energia benfazeja, trabalhando todo o equilíbrio dessa região do nosso corpo, que é tão importante para a manutenção da vida física, para o nosso equilíbrio orgânico. E essa energia vai até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde ali é trabalhado todo o nosso fortalecimento nas nossas defesas, sejam elas orgânicas, sejam elas espirituais, trabalhando assim o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático. Essa energia desce, vai até o centro de força genésico, que fica na base do nosso baixo ventre, onde todo o nosso aparelho genésico vai sendo trabalhado nesse instante, pelas equipes de urologistas, ginecologistas, trazendo equilíbrio para esta região, assim como também as energias co-criadoras ali encontradas são direcionadas para que possamos direcionar essa energia para a criação do bom, para a criação do belo, para a criação do amor, para a criação da caridade em todas as suas formas de expressão. E essa energia agora desce e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde ali toda a nossa coluna, assim como os nossos membros superiores e inferiores, as nossas articulações, cartilagens, ligamentos vão sendo fortalecidos e nos colocando numa postura de altivez, não somente física, mas nos ajudando também a termos uma postura emocional, psíquica, fortalecida perante os desafios que a vida nos oferta. E aproveitando
o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nossos lares, envolvidos nessa luz que traz a harmonia, que traz a tranquilidade, que traz a paz, que traz a serenidade para a nossa casa e para aqueles que convivem conosco. Vamos mentalizar os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos boa parte do nosso tempo, também nessa luz que traz essa serenidade, traz essa harmonia, traz essa tranquilidade, esse espírito de cooperação, de boa convivência, de harmonia. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, nesse instante pedimos a esses mentores queridos, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Campos Vergal, Doutor Juarez, que possam nos fortalecer nesse processo, que é um processo temporário, mas que nós tenhamos sempre essa confiança nas nossas capacidades e que possamos retirar desse momento que é transitório as lições necessárias para o nosso espírito mortal. E assim também, aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nomes colocados nas urnas dos encarnados, mentalizar aquela pessoa que necessita dessa energia de amor, pode ser um familiar, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, que necessita dessa energia nesse instante, sendo envolvido em todo esse amor, em toda essa paz, mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu de retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual, que possamos também mentalizar essa pessoa recebendo todas essas energias de amor, essas energias de paz, essas energias de harmonia e bem-querência. E retornando assim o nosso pensamento ao nosso salão, nós agradecemos a toda essa espiritualidade que esteve conosco, que nos ajudou nesse reabastecimento energético que recebemos, aos mentores da casa, Dr. Bezerra de Menezes, Professor Eurípides Barçanufo, a todas as suas equipes abnegadas, que sempre vêm ao nosso encontro, ao encontro de cada um de nós, para nos ajudar nesse reabastecimento energético, de muito amor e de muita paz. E acima de tudo, agradecendo a Jesus, esse nosso mestre, esse nosso guia, esse nosso amigo de todas as horas, por todo esse amparo que Ele nos oferta, não somente essa noite, mas todos os dias da nossa existência. Pedindo a Ele sempre que nos fortaleça o sentimento da fé, o sentimento da esperança, o sentimento da paz, que tão bem foi explicado na noite de hoje, para que a gente possa ter as forças necessárias para continuar a nossa caminhada nesse processo evolutivo. E dando continuidade assim ao nosso trabalho, acompanhando a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Que neste momento possamos agradecer o nosso Mestre amigo Jesus, juntamente dos seus caravaneiros da luz, do amor, que aqui vem para que possamos fazer as vibrações das nossas águas, que possamos neste instante
mentalizarmos um lindo jardim, onde tantas rosas de todas as cores, mas a que mais prevalece é a vermelha. Vamos mentalizar esse jardim, doando de nós aquilo que tivemos de melhor, para essa espiritualidade amorável que já ali se encontram para colher das pétalas, das folhas, do galho, todos os elementos que serão enviados aos laboratórios da espiritualidade, onde esses amados irmãos cientistas, biólogos, físicos, químicos, pretos velhos, caboclos, índios, lá trabalham na manipulação de todos esses elementos para que possa adentrar aos nossos vasilhames. Que cada um possa neste momento mentalizar todos os elementos que eles irão depositar para as nossas necessidades. Vamos também mentalizar os filtros dos nossos lares, recebendo todo esse amor, como também um irmão enfermo no hospital, que ali possa receber no vasilhame todos os lenitivos necessários para o seu restabelecimento. Vamos pensar também nos idosos nos asilos, um irmão morador de rua, onde houver um irmão neste momento, nesse planeta, tomando um gole d'água, que ali seja também depositado tudo aquilo que necessita. E ao tomarmos essa água, que possamos agradecer a esse Mestre amigo Jesus, que ali sempre esteve, a esses irmãos caravaneiros, por tudo que recebemos em nossas águas, e agradecer sempre ao nosso Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e a Deus, nosso Pai, por este momento de muito carinho e muito amor. Que suas águas recebam todas as bênçãos de que tanto necessitam. Que assim seja, com a graça de Deus. Senhor, chegamos ao final de mais um Evangelho. Agradecemos a oportunidade que nos foi dada. Agradecemos aos mentores da Casa de Paz e Amor. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos enviou essa energia de refazimento, de amor, tolerância. E pedimos aos nossos mentores individuais que nos proteja o nosso lar, a nossa família durante essa semana. E que possamos estar aqui mais uma vez, semana que vem, reunidos em nome do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E o nosso recado final, como sempre, é sempre aquele convite ao Evangelho no lar, como a gente viu no vídeo, né, que a gente passou antes do trabalho, referente às nossas intolerâncias, depois a palestra trazida pela Paraguaçu falando sobre paz. Tudo isso, trabalhar as nossas intolerâncias, trabalhar a paz que já existe entre nós. Para isso se faz necessário, como instrumento fundamental, o Evangelho no lar. Então que nós tenhamos essa disciplina, essa perseverança, todos nós, de escolhermos um dia da semana, num horário específico, no máximo meia hora, para que a gente possa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, refletir sobre as suas lições e fazer essa vibração pelos nossos lares, por nós mesmos, porque os dias que nós estamos vivendo, de fato, são dias bastante desafiadores, principalmente no campo emocional, no campo psíquico, e o que nos ajuda, um dos instrumentos que nos fortalece, com certeza, é o Evangelho no lar. Então, para aqueles que fazem, continuem, perseverem, para aqueles que não fazem, fica o convite, para que possam iniciar essa prática, para que a gente possa se fortalecer emocionalmente, psiquicamente e, acima de tudo,
espiritualmente. Um lar saudável, logo a gente constrói uma sociedade saudável gradativamente. Um excelente final de semana a todos e nos vemos na semana que vem. Muita paz. Paz e amor em Jesus.